Damn Reincarnation, capítulo 207, Babel, 2. O herói e a santa. Edmund não conseguia compreender totalmente o peso que esses dois títulos tinham. Ele era um monstruoso mago negro que sobreviveu por mais de 100 anos, mas nunca conheceu um verdadeiro herói ou santa. Uma santa, você diz? Gavid repetiu pensativo. No entanto, a lâmina do encarceramento e a rainha dos demônios da noite encontraram um verdadeiro herói e uma verdadeira santa. Naquela era de 300 anos atrás, tanto o herói quanto a santa estavam ativos no mundo. Desde então, o herói não reapareceu, mas o Império Sagrado de Iuras nomeou uma nova santa várias vezes e as tornou o símbolo de seu reino sagrado. Acho que existe uma possibilidade, confirmou Edmund. Noir moveu-se com um andar vagaroso e sentou-se em cima de uma mesa vazia. Ela então cruzou as pernas com um sorriso encantador e disse: A candidata a santa desta geração, o nome dela era Christina Rogeres, certo? Essa mulher se parece com Anise Slywood, não é? Esses fanáticos levaram 200 anos, mas finalmente conseguiram clonar Anise Slywood. Não sabemos se eles realmente tiveram sucesso ainda. Gavid a corrigiu. Afinal, eles podem simplesmente ter conseguido recriar o rosto dela. Embora de fato, isso não tornasse mais fácil para a Santa Sé controlá-la? Afinal, eles realmente fizeram Anise tão bem, que não conseguiram controlá-la em seus últimos anos. Noir e Gavid sabiam a verdade sobre Anise Slywood. Esses dois eram demônios que viveram por centenas de anos, e estavam familiarizados com as santas que vieram antes de Anise. Embora tivessem sido grandiosamente chamadas de santas, as que vieram antes de Anise eram criações imperfeitas que não podiam viver de acordo com seu nome. O mesmo aconteceu com as que vieram depois dela. Ainda não se sabia qual método Iuras usou para criar as santas, mas parecia que seu método de produzi-las era imperfeito. Até agora, houve numerosas candidatas a santas e santas plenas, mas entre todas elas, apenas Anise merecia ser chamado de santa. Se ela é apenas uma boneca grosseira que foi feita para se parecer com Anise apenas no rosto, então... Hehehe. Noir finalizou com uma risadinha. Como você disse, seria mais fácil para a Santa Sé usá-la. Porque apenas por se parecer com Anise, ela poderia atuar como um símbolo de seu fanatismo. Mas e quanto ao herói? Gavid murmurou, ainda sem se sentar. Em vez disso, ficou de costas para a janela e encarou Edmund enquanto dizia gravemente: Conde Edmund, também gosto muito de você. Mas a palavra herói não é algo que você deva mencionar tão facilmente, mesmo como uma piada, já que odeio ouvir essa palavra. O mesmo vale para mim também, Noir concordou. A palavra herói, fufu. Só de mencionar isso me lembra de Vermouth do desespero. Os dois ainda se lembravam vividamente do que acontecera 300 anos atrás. Entre todos os incontáveis demônios em Helmut, esses dois eram considerados os maiores demônios que detinham o poder supremo. Os dois detinham os títulos de duque. Então eram conhecidos como os Três Duques, junto com Raizakia do Castelo do Dragão Demoníaco. Depois que a guerra terminou, 300 anos atrás, Noir Giabella e Gavid Lindman se tornaram os seres mais próximos do trono do terceiro rei demônio de Helmut. Depois que a guerra terminou, numerosos demônios começaram a lutar para estabelecer uma nova ordem hierárquica, enquanto orgulhosamente se gabavam de seus méritos de batalha. Mas nenhuma pessoa jamais desafiou Gavid e Noir. Os dois tinham um status diferente do resto do povo demônio. Mesmo na guerra de território mais recente entre Noir e Iris, Iris deve ter lutado desesperadamente para vencer. Mas para Noir, não passava de uma leve diversão para aliviar o tédio dessa longa paz. A única coisa que poderia fazer esses dois monstros sentirem a possibilidade da morte era o campo de batalha de 300 anos atrás. Quando o grande... Não. Vermouth do desespero. Hamel do extermínio. Siena da calamidade. Moron do terror. Anise do inferno. Apenas a batalha contra esses 5 indivíduos, que eram tão fortes que não pareciam humanos, poderia fazer Gavid e Noir sentirem a possibilidade da morte. Os outros demônios de alto escalão que viveram naquela época, que tinham um status semelhante a Gavid e Noir, foram todos mortos pelos 5 deles. Vermouth Lionheart,
Ele literalmente era a encarnação do desespero. Sem nem mesmo trazer a destruição na forma de uma espada que era a espada do luar, Vermouth fez incontáveis demônios sentirem desespero apenas por existir. Hamel Dinas era o único que podia ficar ao lado de Vermouth e acompanhá-lo na batalha, e em certo sentido, ele fazia com que o povo demônio sentisse ainda mais desespero do que Vermouth. Enquanto a espada de Vermouth apagava tudo, a espada de Hamel inundava o campo de batalha com sangue e tripas. Siena Merdane era a personificação da própria calamidade. Sua magia criava desastres naturais que varriam todo o campo de batalha. No presente, a magia dos humanos havia se desenvolvido tanto que era até possível para eles competir com o povo demônio. Mas esse não era o caso 300 anos atrás. O povo demônio de alto escalão sempre considerou a magia dos humanos como insignificante e fraca. No entanto, a magia de Siena estava além da compreensão do povo demônio. Mesmo na era atual, a razão pela qual a magia humana agora podia competir com o povo demônio era tudo graças a Siena ter pegado a magia dos humanos e a reformulado completamente. Moronhur era um homem que se recusava a recuar, não importa o quão terrível a batalha se tornasse. O humano que era mais como um morto-vivo do que um próprio morto-vivo. Mesmo que seu corpo estivesse coberto de sangue e seus membros fossem arrancados, ele sempre abriria um caminho a seguir. Então penetraria no centro do campo de batalha e mudaria o rumo dela. A visão dele balançando seu machado com um braço, enquanto seu braço decepado estava preso entre os dentes, fez com que incontáveis demônios fugissem aterrorizados. Anise Slywood era chamada de santa pelos humanos, mas para os demônios, sua própria existência era um inferno vivo que podia se mover por conta própria. Assim como a magia negra poderia ser usada para ressuscitar os mortos-vivos, seus milagres ressuscitavam à força qualquer humano moribundo. Se tivessem perdido a vontade de lutar contra a dor e o medo, seus milagres reprimiam essas emoções e os enchiam de energia para continuar avançando. Suas asas estendidas e a luz que emanava dela purificavam qualquer poder das trevas e extinguia as almas dos demônios. Gavid e Noir eram dois dos raros demônios que conseguiram sobreviver enfrentando aqueles terríveis humanos. Durante os estágios finais da guerra, Noir tentou repetidamente quebrar seus espíritos infiltrando-se em seus sonhos, mas ela falhou todas as vezes e quase morreu várias vezes. Gavid confrontou Hamel e Siena, que estavam conduzindo um reconhecimento, e os envolveu na batalha. No entanto, Gavid acabou sofrendo um golpe de espada quase fatal de Hamel, e não teve escolha a não ser recuar. Realmente acha que eu diria algo assim só para chatear vocês dois? Edmund perguntou com um sorriso irônico enquanto olhava para a alma em sua mão. Esta é a alma de um mago negro, que foi convidado para servir como especialista em técnicas mágicas pelo Departamento de Magia Divina da Santa Sé em Iuras. Como vossas graças já devem saber, o Departamento de Magia Divina não apenas pesquisa o reaproveitamento e criação de milagres, mas também se interessa por magia negra. Isso mesmo. O mundo realmente mudou muito. Nunca pensei que chegaria o dia em que magos negros seriam convidados ao Vaticano para servir como especialistas em magia. Disse Gavid com um suspiro. Edmund assentiu com orgulho. Isso só mostra o quanto os direitos dos magos negros aumentaram. O Departamento de Magia Divina estava estudando a magia de separação da alma. Essa magia envolvia a transferência da alma de um indivíduo para outro corpo por um bom tempo, mas essa magia caía no campo da magia negra. Como os bispos envolvidos nesta pesquisa não queriam se envolver com magia negra, eles não tiveram escolha a não ser convidar um mago negro de fora do país. Embora houvesse muitos magos negros em Aroth, a maioria dos magos negros que viviam lá eram membros da Torre Mágica Negra. Isso pode ser o óbvio, mas os bispos do Departamento de Magia Divina não queriam que ninguém descobrisse que estavam convidando magos negros para colaborar em suas pesquisas. Como resultado, os bispos tiveram que primeiro procurar por magos negros independentes, que não pertencessem a nenhum grupo. Então, escolher um mago negro entre os incontáveis em Helmut, conhecidos por terem habilidades e boa reputação. Então, depois de assinar um contrato de confidencialidade, eles finalmente o levaram ao Departamento de Magia Divina. Foi você quem mandou ele se infiltrar neles? Gavid perguntou curiosamente. Sim, confirmou Edmund.
Mesmo um contrato de confidencialidade só poderia servir como garantia enquanto ele estivesse vivo. Na verdade, este não era realmente o caso. Normalmente, mesmo que ele morresse e sua alma fosse colhida, ele ainda estaria vinculado ao contrato como durante sua vida. No entanto, se fosse um mago negro do nível de Edmund, eles poderiam destruir uma alma que estava vinculada a um contrato e ler suas memórias passadas. Edmund revelou. Esse cara foi morto pelo comandante dos Cavaleiros da Cruz de Sangue, Rafael Martinez. Haha, aquele paladino malcriado? Noir riu com um sorriso. Edmund deu de ombros e continuou falando. Pelas lembranças que li, não era só esse cara. A maioria dos sacerdotes pertencentes ao departamento proibido do Departamento de Magia Divina foram decapitados pela espada do cruzado. Toda a magia negra que estava sendo armazenada e estudada lá também foi completamente obliterada. E daí? Perguntou David. O cruzado jogou a cabeça de Pietro, o chefe do Departamento de Magia Divina, a seus pés. Disse a eles que a execução de Pietro era uma punição pelo crime de blasfêmia. Todos os sacerdotes do Departamento Proibido foram decapitados pelo mesmo crime. Relatou calmamente Edmund. Depois de ouvir que até um cardeal havia morrido, a risada de Noir desapareceu. Os olhos de Gavid também se fixaram em um olhar frio e congelante enquanto encarava Edmund. Como vossas graças devem saber, todas as gerações de papas e cardeais fingiram ser agentes da luz, tendo seus estigmas gravados em seus corpos. Embora o cardeal tenha sido executado por blasfêmia, não houve nenhum anúncio do Vaticano. E a candidata a santa, Cristina Rogeres, foi vista observando a situação no local da execução dos membros do Departamento Proibido. As circunstâncias sugerem que ela também estava presente durante a execução de Pietro. Edmund conjecturou. David estava perdido em pensamentos enquanto acariciava o queixo. Não parece que o Papa Aéreos foi quem ordenou a execução. Há outro fato interessante. Edmund acrescentou com um sorriso brilhante. Eugene Lionheart entrou em Juras alguns dias antes das execuções acontecerem. Já é do conhecimento geral que o jovem leão também foi acompanhado pela candidata a santa quando se deslocou a Samar. A busca deles por Siena Merden, disse Noir com outra risadinha. Então parece que o alvo de sua busca não era a única razão pela qual a candidata a santa estava por perto. A espada sagrada que foi enterrada no cofre do tesouro do clã Lionheart deve ter finalmente escolhido um novo dono depois de 300 anos. De fato, esta é uma notícia realmente interessante. Portanto, isso significa que aquela criança não foi apenas confiada à caixa por Siena, ele também é o mestre da espada sagrada. David começou a falar. No presente, Cristina Rogeres é a única candidata a santa de Juras. E ontem foi até o dia da festa de Anise Slywood. Com Eugene Lionheart também chegando a Juras em tal momento, não acredito que tenha sido uma mera coincidência que haveria tal surto de derramamento de sangue, começando com Pietro, na Santa Sé. Então, o que isso significa para nós? Noir perguntou quando se virou para olhar para Gavid com um sorriso brilhante. Gavid silenciosamente ficou lá de costas para a janela. Vendo tal visão, Noir sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Fazia 300 anos desde o fim da guerra. Até Gavid Lindman, que já foi chamado de lâmina do encarceramento e assassino, ficou extremamente amolecido com essa paz. No entanto, para o povo demônio, 300 anos não eram necessariamente um período de tempo tão longo. A natureza fundamental do povo demônio nunca mudaria. No entanto, a era mudou e o rei demônio não desejava mais uma guerra. Então Gavid simplesmente criou uma máscara que era mais adequada para esta era pacífica e se disfarçou por trás dela. E Noir acabara de ver a máscara usada por seu velho amigo e camarada tremer. Parece que ele realmente não pode ser subestimado, David finalmente murmurou. Crack! Quando seu polegar apertou o dedo indicador, ouviu-se o som de nós dos dedos estalando. Pelo que as pessoas estão dizendo, Eugene Lionheart é tão excepcional que já foi chamado de a segunda vinda de Vermouth, Edmund falou. Não sei se ele realmente tem potencial bruto para ser comparado ao Vermouth, mas... Fufu, com certeza ele é excepcional, não é? Noir comentou com uma risadinha. Mesmo sem precisar falar sobre sua habilidade em artes marciais, mesmo que fosse com uma desvantagem,
ele ainda conseguiu derrotar o mestre da Torre Verde do 8º Círculo em um duelo. Essa é mais uma razão pela qual não podemos subestimá-lo, insistiu Gavid. Se até a espada sagrada reconheceu o jovem leão, então ele pode realmente ser considerado a segunda vinda de Vermouth. E daí? Noir perguntou desafiadoramente. O que você se propõe a fazer, Duque Gavid? Você vai fazer um movimento e pisar na cabeça de um jovem que está subindo rapidamente até o topo? Ou talvez você pretenda enviar um dos demônios da espada a seu serviço? Isso é mesmo necessário? Gavid perguntou com um sorriso torcido. Se ele realmente é um herói que foi reconhecido pela espada sagrada, se ele cumprir o dever de um herói como seu ancestral fez, isso não seria uma coisa tão ruim, certo? Noir caiu na gargalhada. Embora, é claro, o rei demônio do encarceramento possa decidir apagar esse herói que ameaça o juramento e a paz que ele traz. Gavid acrescentou cautelosamente. Na verdade, em Nahama, o rei demônio alertou o jovem leão e os reinos do continente para serem cautelosos em destruir o juramento, e esta era de paz. Portanto, se o rei demônio do encarceramento quiser preservar essa paz, então, como sua espada, terei prazer em cortar a garganta do jovem leão. No entanto, se ele permanecer em silêncio... Gavid lentamente levantou a cabeça para olhar para o teto. A sala de reuniões em que estavam agora estava localizada no 90º andar de Babel. Este andar inteiro, não apenas esta sala de reuniões, servia como escritório de Gavid. No entanto, mesmo como um duque, Gavid era impedido de entrar nos andares superiores, a partir do 91º andar, como quisesse. Os andares do 91º ao 99º existiam apenas para os propósitos do rei demônio. E só era possível subir a esses andares superiores quando eles eram convocados pelo rei demônio do encarceramento. Quanto a mim, respeitarei de bom grado qualquer decisão que ele tomar. E você, Duquesa Noir, isso também a satisfará? Gavid se dirigiu a Noir com seriedade. Bem, mais ou menos. Noir murmurou com um suspiro frustrado. Espero que o jovem leão não enlouqueça devido ao sangue quente da juventude. Mas, para realizar o que seu ancestral falhou em fazer, espero que ele consiga iniciar uma guerra levantando a espada sagrada. Embora seja uma tragédia para esta paz terminar, mas... se a guerra realmente estourar, o rei demônio do encarceramento nunca mostrará aos humanos a mesma misericórdia de 300 anos atrás. Gavid disse enquanto virava a cabeça para o lado. Edmund, Eugene Lionheart já teve alguma interação com Balzac Ludbeth enquanto ele estudava no exterior em Aroth? Você é amigo íntimo de Balzac, então pensei que poderia ter ouvido algumas notícias interessantes. Ouvi dizer que ele nasceu com um talento genial para a magia também. Além disso, dizem que ele odeia magos negros a ponto de ser quase anormal, relatou Edmund. E o que você ouviu de Amélia? Gavid perguntou mais uma vez. Ela disse que aquele pirralho quebrou o bichinho dela, então um dia ela vai despedaçá-lo. Infelizmente, não pude ouvir todos os detalhes do que aconteceu com ela. Edmund confessou. É mesmo? Refletiu Gavid. Depois relaxou os punhos cerrados e continuou falando. Antes de decidir como devemos tratar Eugene Lionheart, acho que valeria a pena dar uma olhada nele. Noir levantou uma sobrancelha. Você não pretende ir para o clã Lionheart sozinho, não é? Não vou. Gavid negou com firmeza. Mas ouvi dizer que as nações do continente pretendem se unir e realizar um festival chamado Marcha dos Cavaleiros no território de Ruhr, no ano que vem. Noir riu. Mas eles não vão permitir que qualquer um participe, vão? Ouvi dizer que enquanto estiverem na lista de ordens cavalheirescas e companhias mercenárias aprovadas, permitirão que qualquer um participe. Claro, os humanos pretendiam limitar essas qualificações aos países de seu continente, mas... quem sabe? Se eu, o Duque de Helmut, liderar minha ordem de cavaleiros para procurá-los, vamos ver se eles vão se atrever a me expulsarem. Gavid bufou. Naturalmente, Gavid também estava ciente do propósito por trás da organização desta Marcha dos Cavaleiros. Foi tudo por causa do aviso que o rei demônio do encarceramento entregou através de Eugene Lionheart. Mas esses humanos arrogantes e rudes, em vez de atender ao aviso e tomar cuidado para não os contrariar, decidiram reunir os cavaleiros e mercenários de todo o mundo para ficar no caminho de Helmut.
Que tolamente arrogantes, era a opinião sincera de Gavid sobre eles. E pensar que Eugene Lionheart é o herói? Fufu. Noir riu. Que tipo de expressão Iris faria se soubesse a verdade? Aquela mulher estúpida. O herói de quem ela tanto se ressente por ter sido inimigo de seu pai, estava bem diante de seus olhos, mas ela nem o reconheceu, e até falhou em tomá-lo como refém. Você ouviu os rumores sobre ela? Perguntou Edmund. Claro que os ouvi. Dizem que ela está praticando pirataria nas águas territoriais de Shimuin, certo? Com uma bandeira pirata de uma caveira preta com orelhas pontudas saindo dela, eles estão saqueando navios mercantes enquanto afirmam ser os piratas da Fúria, não é? Noir lambeu os lábios ao dizer isso, lembrando-se de como Iris havia chutado e lutado enquanto ela a segurava. Veja, não fiz bem em não matá-la. Aquela idiota realmente acredita que, ao arrecadar fundos como pirata, ela realmente será capaz de aumentar sua própria força. Você parece estar investindo muito tempo nela, respondeu Edmund com um sorriso. Noir de repente se lembrou de algo. Oh, é verdade. Você tem interagido com a tribo Koshila em Samar, não é? Até eles já foram várias vezes vítimas do navio pirata da senhorita Iris, confirmou Edmund. No processo, até mesmo os elfos que estavam sendo transportados como sacrifícios foram roubados. Sério? Noir reagiu com surpresa. Você está dizendo que a pirataria de Iris não é totalmente sem sentido? E a sua busca pela Árvore do Mundo e Siena? Houve algum progresso? Infelizmente, não houve progresso, admitiu Edmund. Noir apenas acenou com a cabeça. Como esperado. Como não conseguimos encontrar nada depois de procurar por 200 anos, não há como encontrarmos algo neste momento. Edmund deu uma desculpa. Também houve várias dificuldades que surgiram durante a busca. Parece que as outras grandes tribos, como a tribo Zoran, têm reprimido fortemente os Koshila. Você não pode simplesmente se livrar deles, Noir disse com desdém. Até que ponto eles podem ser um problema? Não importa quantos nativos de Samar sejam mortos, isso não importará para a paz do continente. Edmund hesitou. Bem, mesmo que seja irritante, ainda está em um nível que pode ser ignorado. Hehe. Noir riu enquanto olhava para Edmund com os olhos brilhando como estrelas. Edmund, embora eu esteja curiosa para ver o que você está tramando, não vou perguntar. Se eu descobrir com antecedência, não será tão divertido quando a diversão realmente começar. Na verdade, não estou tentando esconder, mas... Edmund parou. Eu sei. É por isso que eu disse que não farei mais perguntas. Disse Noir, acenando com as mãos para silenciá-lo enquanto pulava da mesa. Mais importante do que Gavid, nossa lealdade não precisa aumentar o número de membros também? O jovem mestre do Castelo do Dragão Demoníaco não está em posição de participar de nossas reuniões, muito menos ter a intenção de fazê-lo. Balzac, Ludbeth e Amélia Merwin também não estão em Helmut. Há algum nobre que você gostaria de recomendar? Gavid perguntou a ela em resposta. Você conhece o Conde Karad, o senhor do feudo Ruol ao lado do Castelo do Dragão Demoníaco? Ouvi dizer que ele é um jovem demônio com habilidades e desenvoltura bastante decentes. Qual é a raça dele? Ele é um demônio gigante que tem sangue mestiço de gigante. Mas bem, vou cuidar do tamanho dele, para que ele não bata a cabeça no teto se vier aqui. Noir ofereceu generosamente. Eu queria saber por que você mencionou o nome dele. Está tentando seduzir o Conde Karad a invadir o território do Castelo do Dragão Demoníaco, não é? Gavid perguntou desconfiado. Sem chance. Como eu poderia fazer isso? Ele é apenas alguém de quem me lembro, porque achei fofo ver quanta atenção e ambição ele está mostrando para o Castelo do Dragão Demoníaco. Noir disse com uma risadinha enquanto caminhava para o lado de Gavid. Se não ele, que tal Diagon? Aquele maníaco matou seu próprio pai, Oberon, rasgando sua garganta com os dentes. Ele pode não ter nenhuma classe, mas pelo menos sua força é certa, não? Se for Diagon, podemos considerar torná-lo um membro, concordou Gavid. Embora isso signifique que precisaremos incutir alguma etiqueta nele. Sua mira realmente está muito alta, Duque Gavid. E quanto a elas? Noir perguntou com um sorriso largo enquanto apontava para a janela de vidro.
Os olhos dos dois homens se voltaram para ver o céu noturno de Pandemonium, onde centenas de peixes aéreos estavam flutuando. Um pouco abaixo de seu nível, grandes telas holográficas também flutuavam no ar. Entre todas essas telas, a que Noir apontou, mostrava um grupo de súcubos lindamente vestidos no meio de uma dança. Noir as apresentou. Essas são as Garotas dos Sonhos que estrearam recentemente sob a gestão de celebridades de Abela. Apenas na primeira semana de estreia, elas já alcançaram o primeiro lugar nas vendas de álbuns de Pandemonium. Elas são fofas, não são? Essas são as filhas que criei. Gavid manteve seu silêncio. Noir inclinou a cabeça. Será que o Duque Gavid prefere sexy a fofo? Há também um grupo sênior delas chamado Rosa dos Sonhos. Elas estão em terceiro lugar nas vendas cumulativas de álbuns de Pandemonium. Pare, Gavid a interrompeu. Talvez você prefira íncubos a súcubos. Também temos grupos masculinos. Eu disse para parar de falar. Enquanto segurava suas emoções perturbadas, Gavid desviou o olhar dos hologramas e levantou a cabeça. No entanto, pela janela, o rosto de Jabela sorria mecanicamente para ele. Ignorando o pedido de Gavid, Noir continuou. Também estou pensando em lançar um álbum. Gavid fechou os olhos com força, sem vontade de continuar ouvindo.